Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra e aqui você encontra conteúdo sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, comportamento humano e outras cositas. Mas espero que seu dia tenha sido bom, mas se não foi, chegou a hora de salvá-lo. Tudo que você precisa é de um insight, seja para resolver um problema, seja para se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Muito bem, meus caros. Estamos aqui hoje para o nosso segundo episódio dessa nova temporada de podcasts, que basicamente são conteúdos de reflexão que eu vou tentar trazer aqui para vocês todos os dias, de segunda a sexta, e muitos desses conteúdos que eu trago desde os outros episódios, e assim será também com esses aqui, vêm de contatos que eu tenho com os meus pacientes. Essa coisa do consultório, de estar aqui todos os dias, de estar lá no meu consultório presencial também e ter esse contato que eu considero absolutamente íntimo, profundo, porque uma das minhas alegrias é que ao longo desses anos eu tenho construído um contato e um conjunto de pacientes que eu considero que são muito diferenciados. Pelo meu trabalho no Instagram, meu posicionamento, os temas que eu falo, eu tenho atraído pacientes que estão muito interessados com o crescimento e o desenvolvimento pessoal e amadurecimento. E para isso, vocês já sabem, é fundamental que a gente tenha uma sinceridade absurda, uma sinceridade extrema para consigo mesmo. E o ambiente aqui do consultório, o ambiente da terapia é exatamente isso, ele exige exatamente isso, porque caso contrário, você está só jogando dinheiro fora, né? Então, aquele momento que a gente tem ali da sessão é um momento de ser absolutamente sincero. E hoje eu estava conversando com um paciente muito querido mesmo, e a gente estava falando sobre algo que tem acontecido com ele muitas vezes, que é um movimento de uma certa tristeza que aparece no momento em que ele escuta uma outra pessoa da mesma posição dele, da mesma profissão dele, sendo elogiado por outras pessoas que ele gosta, certo? Então ele está ali, ele tem os amigos dele, e aí ele escuta estes amigos elogiando uma outra pessoa que tem a mesma profissão que ele. E aí ele foi muito sincero comigo, naquele momento ali da sessão, e falou assim: Saulo, o que eu sinto, na verdade, é uma tristeza mesmo. Eu fico triste quando eu escuto esse elogio. E aí eu começo a ter um movimento de ir para dentro de mim, de uma certa retração. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Primeira coisa, vamos dar nome aos bois, porque é isso que trata as pessoas, é isso que faz a gente melhorar. O nome disso, dessa tristeza pelo bem do outro, pelo bem no outro, é classicamente chamada de inveja, certo? Então a palavra certa para isso é inveja, tristeza pelo bem no outro. E aí, a partir dessa inveja, de acordo com o seu temperamento, se você for uma pessoa mais introvertida ou se você for uma pessoa mais extrovertida, dois movimentos podem surgir. No caso desse meu paciente, ele é uma pessoa mais introvertida. E aí, quando vem essa tristeza, essa emoção, gera nele uma vontade de sair daquele assunto, sair de perto daquele tema, a vontade de desviar o assunto para outra coisa, para que ali os seus amigos não continuem falando desse bem que existe nessa outra pessoa. Agora, se ele fosse extrovertido, normalmente o que eu vejo nos pacientes extrovertidos, quando isso acontece, quando aparece a inveja, quando aparece a tristeza, é um sentimento de raiva. É um sentimento até de uma certa ira que aparece no peito da pessoa. E essa raiva pode gerar ali que a sua cara se feche e pode gerar uma outra consequência, que é a difamação. É você, por uma raiva que apareceu no seu peito, você começar a falar algo do tipo assim: mas fulano, você tá achando que fulano é bom, mas eu sei que fulano faz tal e tal coisa.
Ah, eu sei que fulano já fez isso. Ah, mas fulano tem tal defeito. Ah, mas ele consegue isso por isso, por isso, por isso. Que então é uma ira que vem a partir da inveja e que gera um certo desejo de destruição ou de pelo menos um rebaixamento do outro. Então olha que interessante. A tristeza, geralmente se você for introvertido, vai fazer com que você gere um afastamento, ou que você se retraia, que você entre para dentro de você, se afastando do bem da outra pessoa. Se você, por outro lado, é mais extrovertido, o movimento que aparece em você geralmente é um movimento de raiva e um desejo de destruição ou difamação do outro. Então, olha o que é isso. E o título aqui desse nosso segundo episódio é Contra o Movimento da Inveja. E aí você vai avaliar no seu caso se é introversão ou extroversão, e aí você vai ter que lutar contra esse movimento. Então, como é que eu venço isso? Uma coisa muito interessante que essa pessoa me falou, que é uma pessoa intelectual, a pessoa estuda bastante, e ela virou para mim e falou assim: Saulo, eu sei que isso que eu sinto é absurdo, que não faz o menor sentido eu sentir tristeza pelo bem no outro, isso não é racional. Então, ou seja, o meu caminho com ele ali na terapia, eu não precisei explicar para ele a natureza dessas coisas, que aquilo não é racional e tal, não precisei fazer esse caminho. Porque quando a gente sente emoções que são irracionais, que intelectualmente você já conhece o caminho para vencê-las, o modo como você vence esse sentimento não é intelectual, é um modo mais prático, é através da ação que você escapa deste movimento. E aqui eu queria fazer uma pequena digressão que tem a ver com isso, certo? E que muitas vezes é uma confusão que se dá no campo da economia. Nossa, Saulo, você está falando aí de comportamento humano, de psicoterapia, de filosofia, agora você vai lá na economia. Mas é um princípio bastante simples. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando de dinheiro, falando de riqueza, como se fosse o que a gente chama de jogo de soma zero. O que é isso? É como se a riqueza fosse um recurso finito. Ou seja, como se a riqueza fosse... Imagina que a riqueza é um bolo. E aí você parte aquele bolo ali em 10 pedaços. E aí isso significa que se uma pessoa chega e pega um pedaço, automaticamente para todas as outras pessoas só sobram 9 pedaços. Então basicamente para alguém ficar rico, outra pessoa teve que ficar pobre. E essa lógica, ela está errando ou está errada na sua premissa, que é o mito, a falácia de que a riqueza é um bem que não se multiplica ou que não possa ser criado. Isso com um exemplo muito simples, a gente é capaz de rebater a isso e anular essa ideia, que é muito simples. Exemplo, você vai numa papelaria, numa loja, e você compra uma tela e você compra tintas. Vamos supor que você gastou R$ 50 comprando essa tela e essas tintas. Se você for uma pessoa talentosa, você vai lá, pinta um quadro ali bastante bonito e aquilo que você gastou R$ 50 de material, mais o seu tempo ali de trabalho, vamos supor que a sua hora de trabalho seja mais R$ 50, né? Então o custo ali total foi de R$ 100. Se você fizer um quadro muito bonito, se você for muito talentoso, você pode vender aquele quadro a R$ 200, 300, 500, 1000, e aí na arte especialmente isso fica infinito esse valor, né, que pode chegar. Mas vamos supor que você vendeu por R$ 200. Então o que você fez? Você criou mais R$ 100 de riqueza ali. Então o que prova que a riqueza ela não é um bem finito. Beleza, fizemos essa pequena digressão aqui, agora voltamos para o nosso tema da inveja. A tristeza que vem da inveja muitas vezes está baseada na falsa concepção de que se fulano é bom e fulano é bom no que faz e fulano está sendo elogiado pelas pessoas e pelos meus amigos, isso significa que eu não serei elogiado, que eu não receberei essa atenção, que eu não receberei este afeto. Como se tudo isso, afeto, atenção, admiração, como também se isso fossem coisas ou bens escassos. E isso não é verdadeiro. Ou como se o bem da pessoa, que existe na pessoa, fosse também um bem escasso. E na verdade não é. Os bens
que existem nas pessoas e que muitas vezes causam tristeza em nós, através do movimento da inveja, eles podem ser multiplicados. Mas para isso, eu preciso vencer a inveja. Então vamos lá, o que eu preciso fazer? Eu já entendi que eu não preciso fazer um movimento intelectual, preciso fazer um movimento prático para vencer a inveja. Então o que eu vou fazer? Eu vou, de preferência, publicamente, chegar lá e elogiar essa pessoa que eu invejo. Ah, Saulo, agora você me pegou. Meu Deus do céu, achei que esse episódio aqui ia ser mais light. Pois é, mas se for light não resolve, né? Pois é, então estou falando com vocês igual eu falo com meus pacientes. Não, o movimento tem que ser prático, em público, elogiar essa pessoa que tem esse bem, que gerou essa tristeza em você, essa inveja em você. Então você vai chegar para lá, para essa pessoa e falar assim, fulano do céu, rapaz, como você é bom em tal coisa, como você fala bem, como você é talentoso nisso e nisso, como você resolve bem esses problemas. Você vai elogiar essa pessoa exatamente nesse ponto em que você admira esta pessoa. E aí, se essa pessoa for uma pessoa boa, uma pessoa normal, uma pessoa humilde, essa pessoa vai falar assim, poxa, fulano, não, que é isso, eu te agradeço e tal. E aí você, que já exerceu a sua humildade, reconhecer o bem no outro e elogiá-lo publicamente, ainda que isso te custe muito, né? Custe muito ali desapego da autoimagem, você vai virar para essa pessoa e falar assim, nossa, eu queria muito também ter isso, eu queria desenvolver isso. Como que você fez para conseguir chegar nesse nível, a conseguir fazer esse tipo de coisa? Como que você fez? Qual foi o seu caminho? Que dica que você pode me dar? E aí, se essa pessoa for uma pessoa normal, que a maioria das pessoas são assim, talvez você está pensando em alguém e fala assim, Saulo, mas tem muita gente que é gente ruim, que não faria isso. Eu ainda acredito que essas pessoas são a exceção. Se você chega sinceramente com esse elogio, alguma dica, algum conselho valioso você vai receber na maioria das vezes. E recebendo esse conselho valioso, esse caminho valioso, essa dica, você vai se colocar num caminho de desenvolver essa habilidade, essa qualidade que essa pessoa também tem, tendo como consequência o quê? A multiplicação do bem. Aquilo que existia só na pessoa vai existir em você também. E aí, assim como o exemplo da pintura em que a riqueza foi criada, o bem comportamental, o bem da habilidade também será criado em você. Então, é assim que você vence o movimento da inveja. Espero que isso seja algo que tenha te levado a pensar e, sobretudo, a colocar em prática. E hoje foi um grande exemplo do processo terapêutico que eu conduzo, através do qual eu conduzo os meus pacientes também. Então, pensa sobre isso, reflete sobre isso, utilize esse conhecimento que nós vamos trazer sempre aqui para vocês nos episódios, curte, compartilha, avisa para todo mundo que os episódios estão de volta e amanhã eu volto com mais um episódio aqui do nosso canal. Um grande abraço e até lá!